Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então vamos entoar o hino Eis os Milhões. Vamos saber das notícias de Ovar, que é o pastor Alexandre Glória. Vamos conhecer as notícias da missão de Torres Vedras,
pelo pastor César Rosete e sua família. Vamos ficar a conhecer as missões do Val do Minho, nas igrejas de Valença, Pias e Monção, através do pastor Carlos Martínez. Vamos também conhecer a missão de São Jorge e também do Faial, através do irmão da família Couto. Toda a família participa neste documentário. Já conhecemos a missão da Alta Cristã, através das igrejas de Lisboa. E, neste caso, continuaremos também, penso que já conhecemos as igrejas, as missões, da igreja de Braga. Estamos a falar de Vila Nova de Famalicão, estamos a falar da Póvoa de Lanhoso e estamos a falar de Vizela. Então, ao longo deste mês, eu também vou partilhar estas missões ali no placar para os irmãos poderem ler à vontade a história de cada uma delas, como elas surgiram, o que é que elas fazem, como se reúnem e como a palavra do Senhor é cada vez mais pregada, mesmo não havendo uma igreja, não havendo um templo físico em casa dos irmãos, eles fazem a missão acontecer. E então é para eles que vão também as nossas lembranças, este mês, que é o mês das missões nacionais, e devemos continuar com eles nas nossas orações, para vermos cada vez mais missões e outros trabalhos iniciar. E agora vamos passar a palavra à irmã Lani para nos falar também da missão que Deus colocou no seu coração. Neste caso, a irmã é missionária no Nepal, continua a apoiar o trabalho lá no Nepal, mas ela própria fará as apresentações. Queres falar aqui, Ali? Bom dia, paz a todos. Antes de mais nada, quero agradecer ao pastor Marcos, que abriu mais uma porta em Portugal, para que eu pudesse conhecer mais irmãos preciosos. Sexta-feira tive o privilégio de passar a noite na casa da irmã Zélia. Foi algo muito querido mesmo, muito abençoador para minha alma, para o meu coração. Conheci o irmão José, a irmã Sofia, uma família muito preciosa, onde também Deus deu a oportunidade, a honra de ter estado com as irmãs. Quais irmãs estavam ontem, que está aqui hoje? Eu e a irmã Julieta. Já saiu. Okay. Foi um momento muito gostoso, né? Foi uma noite muito agradável, muito abençoadora. E hoje estou aqui. Meu nome é Lani, sou brasileira, sou do interior do estado de São Paulo. E há 10 anos Deus tem me dado o privilégio de participar da sua obra missionária no Nepal, um país asiático bem distante, mais distante do Brasil do que de Portugal. Fica entre a Índia e a China, onde tem o famoso Monte Everest. E lá temos somado com o reino de Deus, lá temos pregado a palavra, lá temos construído igrejas, alimentado famílias, levado jovens para estudar, ajudado os enfermos, acolhido os necessitados. E eu não sei se eu sou mais abençoada ou se eu abençoo. Eu acredito que eu sou mais abençoada, porque quando somos instrumentos de Deus para algo, o Senhor trabalha primeiro em nós. Isso não tem preço, isso não tem nada mais valioso. Então já são 10 anos no campo. No momento, eu, meu esposo e nossa filha estamos morando na Espanha, somos aqui vizinhos. Tem apenas 2 meses que nos mudamos para lá, porque na pandemia retomamos ao Brasil por conta da situação e não foi mais possível voltar ao Nepal para morar por conta da situação financeira. O visto lá é muito caro e passagem também para você poder estar indo ao Brasil, poder estar retornando também é absurdamente caro.
Então, nós temos obreiros nativos, pastores nativos, do qual trabalhamos em unidade, e pensamos, e o Senhor nos direcionou a estarmos na Europa. Escolhemos Espanha porque o meu cunhado mora lá já tem 20 anos, então tem família, então moramos na mesma cidade, é sempre bom ter família por perto. E fica perto para estarmos atendendo as necessidades do Nepal anualmente, em presença, porém o trabalho a todos os dias, né? E no final nós vamos ter um videozinho, vocês vão poder ver com os seus olhos um pouquinho desse trabalho. Esse vídeo são imagens desse ano apenas que eu estive, porque não dá para ver um vídeo de imagens de 10 anos, né? Muita coisa. E esse ano eu estive lá em janeiro, estivemos visitando todas as cidades da qual nós cooperamos. Hoje já são mais de 10 igrejas das quais nós estudamos. Existem lugares muito remotos que nós vamos. Para os irmãos terem ideia, existe uma região chamada Santo Assabá, que é onde nós trabalhamos arduamente, e para chegarmos até lá é preciso andar 3 dias. Né? Não tem estradas para carro, não tem transporte público, lá não tem energia elétrica, lá não tem celular, não pega. Eu fiquei 10 dias sem conseguir falar com meu marido e com minha filha. Foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu em toda a minha vida. Já é difícil você ficar longe, né? Eu estava falando com ele hoje e falei, hoje eu acordei, a primeira coisa que eu pensei é, amanhã eu estou de volta em casa com a minha família. Ainda está sendo um tempo muito precioso aqui, mas ficar longe da nossa família é muito difícil. 3 dias. Agora imagine 10 dias sem conseguir falar, né? É muito, muito difícil. E pessoas assim, extremamente necessitadas. Necessitadas não apenas do Evangelho, como toda a humanidade é, mas necessitadas de coisas básicas. Para os irmãos terem noção, nós temos 3, 4 vilas das quais nós trabalhamos, aonde eles não têm noção de higiene básica. Eles não sabem a importância de escovar os dentes. São pessoas totalmente primitivas, deixadas à margem da sociedade, esquecidas pelo governo, esquecidas pela humanidade. São pessoas que comem do que plantam em época de inverno, em época de escassez, come-se muito pouco, vive-se muito mal. Crianças precisam andar 2, 3 horas para chegar na escola mais próxima, aonde os professores saem, são jovens da própria escola, não são pessoas formadas, capacitadas. Não existe lugar de atendimento médico. O mais próximo é preciso você andar 3 dias para chegar, que é na cidade abaixo. E quando nós enviamos o pastor BJ e o pastor Assis, não estava programado falar isso. Eu acredito que o Senhor é que está operando essa fala nesse momento. Mas quando nós enviamos o pastor BJ e o pastor Assis há 2 anos atrás para pregar o Evangelho numa vila chamada Iapé, e eles pregaram o Evangelho, e houve uma conversão no final da estadia deles de uma única família, de toda uma vila, uma única família se rendeu ao Evangelho do Senhor Jesus. 1 ano depois, enviamos novamente o retorno para o trabalho. Ele não pode ser feito e deixado, né? É como uma plantação. Você trabalha a terra para você pôr a semente, para depois você regar, para depois você podar, para então os frutos virem. Assim é o trabalho do Evangelho. E quando eles retornaram, aquela única família fez um trabalho com apenas a mensagem de salvação que receberam. E toda a vila, não toda, porque faltou apenas uma que nos converteu, mas 99% estavam convertidos ao Senhor. Isso é maravilhoso. E o que eles fizeram? Com as próprias mãos, juntaram pedras da vila e construíram um templo para adorar ao Senhor. Mas eles não conhecem as Escrituras.
Eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem a pessoa de Cristo. E é essa a importância do missionário, para que possa lá levar esse conhecimento, para que possa somar com esse conhecimento. Amém? Amém? E isso nós fazemos em unidade, irmãos. O missionário não faz isso sozinho, ele faz em unidade com a igreja, ele faz em unidade com o irmão que ora, com o irmão que oferta, ele faz em unidade com aquele médico profissional que quer doar as suas férias e ir lá para poder atender. Ele faz em unidade com o corpo de Cristo. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, sobre a nossa fé, que ela é eficaz quando ela é acompanhada com as nossas obras, segundo as Sagradas Escrituras. Vamos ler? Vamos ler na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Carta segundo Tiago 2:14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem vestidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai querido, Pai de amor, eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor opere aqui em nosso meio, o teu entender, o teu compreender, para que possamos ser edificados no corpo de Cristo, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre a nossa mente, Senhor, para que a tua palavra penetre em nossos corações, de forma tal que ela possa frutificar através de nossas vidas. Amém. Queridos, essa carta de Tiago, eu confesso que eu sou apaixonada por ela, especialmente esse capítulo, onde Tiago ele traz para nós uma compreensão e um entendimento sobre a fé. Tiago ele começa, na verdade, o capítulo 2, falando para nós testarmos a nossa fé através dos nossos comportamentos, como que tratamos as pessoas. Principalmente ele usa aqui a questão da desigualdade social. Ele fala lá no começo do capítulo: se chega um irmão que é bem vestido, né, como eu assim, vestido, se chega um irmão bem com uma boa postura, um irmão do qual você vê que existe um poder aquisitivo, e você então cede para ele um lugar de honra baseado em suas vestimentas, baseado naquilo que ele aparenta ter, e chega um outro irmão mais humilde em relação a posses, com vestes mais simples, e você então fala assim: sente-se aos meus pés. Tiago usa esse termo aqui, pesado até, né? Graças a Deus eu nunca vi isso acontecer dessa forma, acho que nem vocês, mas com certeza na época se acontecia
Então Tiago está dizendo, avalie essa fé sua. Que tipo de fé é essa da qual você trata o próximo baseado no que ele tem? Não é isso que Deus quer de nós. Porque Deus não quer diferença entre as pessoas pelo que ela tem, pela cor que ela é, pela cultura da qual ela vem, pela nação da qual ela pertence. O Senhor vê a humanidade como a menina dos seus olhos, a ponto de entregar o seu único filho para salvar essa humanidade. E aqui Tiago, ele começa então a tratar sobre a fé, aonde ela é eficaz e aonde ela não é eficaz. Então Tiago traz aqui um exemplo de você estar na sua casa, eu ou você, nós, em nossa casa, no nosso conforto, no nosso aconchego, e chega alguém necessitado de um alimento e bate em sua porta e fala, eu preciso de um alimento, me dê um pão, eu tenho fome, me dê um casaco, está frio e eu estou com essa necessidade. E então você opera com a fé e você fala, eu vou fazer uma oração por você. Isso é fé. Então você ora por essa pessoa, abençoa essa pessoa e fala, vai em paz que o Senhor vai fazer. E aqui Tiago está dizendo, essa fé é morta. Ela não tem sentido. Ela não tem efeito. E esse é um texto de Tiago que é muitas vezes mal compreendido. Existem muitas pessoas que praticam obras baseadas nesse texto, achando que assim alcança a salvação, e não é isso que Tiago está dizendo. Existiu também o próprio Martinho Lutero, que se equivocou com esse texto, baseado no que Paulo pregou, falando da justificação somente pela fé em Romanos. Vamos ver lá, Romanos 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura, pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Martinho Lutero se equivocou. Martinho Lutero, ele entendeu que Tiago estava contradizendo o que Paulo falou, até que surgiu então o famoso título dele, falando da carta de Tiago, ele chamou de Epístola de Palha, né? Porque não, Tiago está negando a salvação através da fé, mas não. O que Paulo disse, Paulo trouxe um tratar da causa da salvação. A causa da salvação, Paulo lá coloca, é a fé. E Tiago, já com os olhos, ele está trazendo o efeito da salvação, a consequência da salvação. E Tiago está dizendo, é obra. Então, na verdade, não existe uma contradição entre Paulo e Tiago. O que existe é um complemento entre Paulo e Tiago. E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, porque existe muita confusão em nosso meio sobre isso. Tanto é que eu raramente escuto uma pregação sobre obras. Parece até uma questão assim, não vamos nos confundir com os irmãos católicos. E não tem nada a ver. Tanto é que a gente muitas vezes fala de uma fé, mas uma fé no crer interna, sem manifestação externa. E a fé que o Tiago está trazendo ela precisa ter
Ele traz então um exemplo aqui, como nós lemos, de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé. Amém? Abraão recebeu uma palavra do Senhor. Abraão, farei de ti uma grande nação. Amém? Abraão já é idoso, com uma esposa estéril. E Abraão fala, mas como assim? Como de mim sairá uma grande nação? Abraão até quis acelerar o processo da fé. Acabou se deitando com a serva, com o conceito da sua esposa. Porque ele tinha assim essa fé, que ele receberia a promessa, mas era uma coisa impossível, e a fé fala realmente de você criar algo impossível. E Deus falou para ele, Abraão, sai da sua tenda e olhe para o céu, que você pode contar as estrelas, você pode contar as areias do mar. Abraão, assim será a sua geração. Pois Abraão creu, Abraão teve fé. E quando a promessa veio, quando Isaac nasceu, quando Isaac já cresceu, Isaac já era ali um adolescente, e então o Senhor pede um ato, uma ação, uma obra. Agora, Abraão, sacrifique o teu filho. Abraão não ficou apenas com a fé. Abraão subiu ao Monte Moriá. Aprova o Senhor não ser necessário o sacrifício, glória a Deus por isso. Mas Abraão obedeceu em ato. E Tiago está trazendo isso para nós, essa reflexão para nós. Pode um cristão apenas crer e não agir? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, cada um em seu coração, para que possamos analisar qual é a eficácia da nossa fé. Se ela é uma fé ativa, se ela é uma fé viva ou se ela é uma fé morta. O que você acha que faz a diferença, por exemplo, no pregar o Evangelho em um Nepal, por exemplo? Num país perseguido. Num país onde você seguir a Cristo custa a sua vida. Esse pastor que trabalha conosco, que é obreiro do nosso ministério, quando ele se converteu, o pai dele colocou uma arma em sua cabeça e falou, negue-se Jesus, ou eu te mato. E ele disse, pois então me mate. Ele já estava com a fé em obras. Ele não puxou gatilho, mas ele foi expulso da vila. A vila toda cuspia. Esse é um ato do Oriente. No Evangelho nós vemos isso. Quando você abomina algo, você gospe no chão como um ato de repúdio. E as pessoas, enquanto ele saía com um bebê no colo, uma esposa ao lado, sem ter para onde ir, sem ter aonde dormir, porque ele não quis negar a sua fé, as pessoas vinham atrás, cuspindo sobre eles. Esse homem passou muita necessidade. Esse homem já foi preso por pregar o Evangelho. Mas esse homem um dia retornou a essa vila. E quando ele retornou a essa vila, ele retornou para servir seus pais, para servir aquela vila. E os atos que ele passou até ali, por conta da sua fé, hoje essa vila, mais de 50% é cristã. Nós temos uma igreja nessa vila hoje. Essa é a eficácia da fé. Essa é a eficácia da fé. É a obra, é a fé acompanhada de obras. Como que você prega o Evangelho para um povo que não aceita Jesus de imediato, mas ele vai refletir? Eu já estive numa inauguração de uma igreja em Teratun, num alto da montanha, que, meu Deus do céu, a gente até pensou que precisava levar oxigênio no caminho para subir. Uma altitude imensa. E depois, no final da inauguração dessa igreja, veio uma mulher, ela disse, tem 3 anos que eu observo vocês vindo aqui. Tem 3 anos que eu observo essa comunidade. E eu quero saber que Deus é esse que vocês servem.
A sua vida e a minha vida, ela é a Bíblia que o mundo lê. Se a nossa vida não tem obras compatíveis com essa fé, a nossa fé não tem obra. A nossa fé, ela é morta. E Tiago está dizendo, mostre a tua fé, mas mostre ela com obras. Eu vou finalizar por aqui, para que a gente possa ver o vídeo. Eu sou do meio de levar uma sirene, né? E eu não quero que a sirene atrapalhe o nosso vídeo. Eu quero pedir, irmãos, que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Não com pesar, mas com alegria. Porque hoje o Senhor está nos trazendo uma oportunidade de avaliarmos a nossa fé. E talvez alguns irmãos possam estar pensando, como poderei ir eu a tal nação praticar tal obra? Queridos, a nossa obra é da forma como tratamos as pessoas. A nossa obra é como nós convivemos com o nosso vizinho. A nossa obra é no supermercado, é no necessitado. Alguns irão com o apoio de todos, mas nós podemos praticar diariamente a fé que temos, porque a nossa fé ela é viva, ela é eficaz. Amém? Amém. Depois eu queria pedir para o pastor Marcos fazer uma oração. E eu quero pedir que os irmãos estejam também orando pelo Nepal, orando pelo trabalho que fazemos. Se alguém tiver interesse de acompanhar esse trabalho, semanalmente eu mando mensagens, vídeos, atualizações, da qual vocês podem se familiarizar com esse trabalho. A irmã Zélia pode repassar essas mensagens, ela recebe e ela pode repassar, não podem falar com ela. E desde já, minha gratidão, a gratidão do Nepal por poder estar aqui em Portugal de uma forma simbólica, mas com certeza muito querida. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo desafio que temos de realizar a missão. Tu contas conosco, pessoas que foram regeneradas, redimidas por ti, para a realização da obra. Que nós possamos demonstrar uma fé viva, uma fé eficaz, perante ti, mas perante a sociedade, perante uns com os outros, cuidando uns dos outros, cuidando da nossa sociedade, fazendo as coisas que devem ser feitas, atuando. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de Luanim, pela vida de Morima, pela vida de Felipe. Te agradecemos pelo ministério Life in the Darkness. Te agradecemos pela vida do pastor DJ. Nós queremos também pedir pelas nossas vidas, para que possamos ser influenciados por eles, que possamos aceitar o desafio e possamos fazer a nossa parte, assumindo a realidade